No livro de Gênesis, conta a história de Abraão, onde fala de Abraão, também da sua descendência. E o Senhor Deus, ele viu que Abraão ele era justo. Em algumas partes ele obedecia ao Senhor, ele obedecia à voz do Senhor. Quando Deus falava, então Abraão ele obedecia a Deus. Então o nosso Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse o seu filho Isaque, seu filho. Então Abraão ele obedeceu à voz do Senhor. Ele levou Isaque ali até aquele lugar onde ele iria sacrificar ali aquele animal, né, aquele cordeiro. Então ele levou o seu filho. E o Senhor disse para ele que ele sacrificasse a Isaque, que Deus queria que ele sacrificasse, mas tudo isso era uma prova de fé que Deus estava fazendo com ele. E ele obedeceu à voz do Senhor. E ele fez conforme o Senhor tinha falado com ele que fizesse. Mas quando ele foi para sacrificar o filho dele, o anjo do Senhor falou com ele, né? Disse Abraão, e pediu que Abraão não fizesse aquilo, né? E que ele olhasse para trás, que ele visse ali um cordeiro que estava ali. Que ele pegasse aquele cordeiro e sacrificasse. E deixasse o filho dele, porque o Senhor não estava falando aquilo para que ele viesse realmente sacrificar o filho dele, mas para que o Senhor fizesse com ele, visse que realmente ele era fiel à voz do Senhor. Ele era temente à voz de Deus. Então, o que eu quero falar com você? Através dessa mensagem, em Gênesis capítulo 12, que conta a história desse homem que realmente foi um homem que ele obedeceu à voz do Senhor. Quando Deus falava com ele, ele ouvia, né, a voz de Deus e procurava fazer aquilo que o Senhor estava falando com ele. Então ele procurou ser justo na palavra e também ser fiel no que o Senhor estava falando. Quando o Senhor disse assim também, no capítulo 12 de Gênesis, que ele saísse, né, do meio da sua parentela, que o Senhor Deus iria colocar ele no lugar onde Deus ia multiplicar tudo sobre a vida dele, aonde Deus ia fazer dele uma grande nação. E realmente o Senhor disse assim para ele, que ele ia multiplicar os filhos dele, que ele não iria conseguir contar, ele ia multiplicar assim como a areia, né, do mar, a areia da praia, que não conseguimos contar. E assim o nosso Deus ele fez com ele, porque a nossa descendência é de Abraão. Foi através de Abraão que houve esse povo que Deus multiplicou através dele, daquilo que ele fez. Porque muitas das vezes Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer mudar a sua história, mas você não aceita a forma que Deus quer trabalhar. Às vezes o Senhor quer te mudar de lugar, de estado, de casa, de bairro, de endereço e você não aceita. Sendo que Deus está preparando algo melhor. Deus ele quer multiplicar tudo na sua vida. Então o Senhor multiplicou tudo na vida de Abraão, multiplicou os anos de vida. Deus multiplicou, fez dele mesmo uma grande nação, como o Senhor tinha prometido a Abraão. Então o Senhor Deus ele não nos fez para peregrinar. Deus ele nos fez para que nós sejamos prósperos. A nossa prosperidade não é só material, mas sim espiritualmente. A nossa prosperidade, ela vem de muitas coisas. Vem da nossa felicidade com a nossa família, a nossa saúde, a nossa crença, a nossa fé, a nossa obediência em Cristo. Quando você procura obedecer a Deus e você começa a obedecer a Cristo, então aquela prosperidade da obediência vai aumentar, vai acrescentar na sua vida, porque você está obedecendo a palavra do Senhor. Quando nós falamos com Deus, Ele ouve. Até mesmo quando nós estamos interagindo com Deus, o Senhor ele vai ouvir mais a nossa voz. O nosso Deus ele passa a nos ouvir mais cada dia.
Quando nós falamos, ele reconhece a nossa voz. Diz, olha, o meu servo está falando comigo. Deus, ele para ouvir que nós estamos falando com ele. Então, o que Deus quer que nós faz é obedecer à voz de Deus. Obedeça à voz de Cristo quando Deus falar. Então, quando Deus fala, nós temos que parar para ouvir o que Deus quer que nós façamos. Talvez nós estamos errando em algumas coisas e não sabemos que está errado, que nós estamos pecando. E Deus, ele vem e fala para nós que nós estamos pecando, que está errado, que nós temos que consertar, que nós temos que mudar, nós temos que humilhar, nós temos que renunciar à velha natureza. Então nós temos que ouvir o que Deus está falando conosco. E às vezes a gente não quer obedecer à voz do Senhor. E ali, muitas das vezes, acontece algo em nossas vidas que às vezes a gente quer culpar. Não, foi o Satanás, ou é Deus que não gosta mais de mim, Deus, ele me abandonou. Não é isso. É você mesmo que não está obedecendo a Deus. Eu quero dizer assim também, nem tudo é o Satanás que faz. Às vezes é nós mesmos que faz e vai dizer que foi o Satanás. Tem coisa que a nossa natureza é que está fazendo a tal prática, que está nos levando para o lado do pecado, para o lado das trevas. A renúncia é algo assim que, se nós não renunciar à nossa natureza, aquilo vai nos levar para as profundezas, lá para onde mora aquele negócio. Porque é nós mesmos, porque do Senhor Deus, ele deixou livre e arbítrio. Se o nosso Deus deixou livre e arbítrio, é para nós fazer a nossa escolha. O que eu quero dizer nesta manhã, para você nesta manhã, escolha a obedecer a Deus. Escolha a ouvir a voz do Senhor. Escolha ouvir mais de Deus e menos de ti. Muitas das vezes o nosso coração fala coisas que vêm nos prejudicar, fala coisas que vêm nos tirar da presença do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, o que nós fazemos. Porque muitas das vezes o nosso coração nos leva para fazer coisa que pode até nós perdermos a nossa própria vida. Porque nós estamos ouvindo o que o nosso coração está mandando fazer. E aí, muitas vezes, a gente faz coisas que aquilo vem nos tirar a nossa própria vida e nós vamos perder também a salvação. Porque nós não estamos deixando Deus falar conosco. Então, a melhor coisa que nós fazemos em nossas vidas é deixar Deus falar e ouvir o que Deus está falando. Quando nós queremos algo do Senhor, nós temos que levantar pelas madrugadas, nós temos que falar com o Senhor Deus. Fala com Ele. Se Ele está se realmente Deus está naquele negócio, se a vontade é do Senhor, se Deus está conosco naquele propósito. Então o que nós temos que fazer é obedecer mais à palavra de Deus. Porque a Bíblia realmente é o Senhor que está falando conosco. É Deus que está falando conosco através da mensagem, através da Bíblia Sagrada. O Senhor está nos ensinando. O que nós precisamos fazer é obedecer à voz do Senhor. Quando Deus falar, ouve o que Deus está falando. Porque aquele que obedece a Deus, esse será bem-sucedido na terra. E também herdará o galardão da vitória, daquele que obedece, daquele que teme ao Senhor. Se nós temer a Deus, nós somos mais do que vencedores. Porque o nosso Deus, ele só tem o melhor para nós. Deus, ele prometeu, e aquilo que Deus prometeu, aquilo vai se cumprir sobre nossas vidas. Mas vai depender da nossa obediência a Ele. Porque se nós não obedecer, nós vamos perder a grande vitória, que é de morar com Ele eternamente na glória, com esse nosso amado e Salvador Jesus Cristo, qual nos deu a oportunidade, está nos dando até hoje a oportunidade de nós conquistar a nossa salvação, viver eternamente com Ele
nas mansões celestiais, na glória.